O texto ele inicia falando sobre cingir com o cinto da verdade. E o cinto, na realidade, não fazia parte da armadura. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele é detentor de muitas cartas no Novo Testamento. Uma delas é a carta aos Efésios. E essa é uma carta escrita na prisão. Os principais temas que rodeiam essa carta são a reconciliação dos judeus com os gentios, a unidade da igreja e, nos últimos versículos, a armadura espiritual. O que tudo indica ao lermos esses versículos é que o apóstolo Paulo estava observando um dos soldados romanos. E a partir da sua armadura, a partir da armadura do soldado, o apóstolo Paulo começa a construir uma série de metáforas. E ele vai sair de uma armadura física, de um soldado romano, para falar de uma armadura espiritual, uma armadura cristã. O apóstolo Paulo começa aqui invertendo algumas lógicas. A primeira é que não era uma armadura que incentivava a guerra, uma armadura que era uma armadura de ataque, mas era uma armadura mais de resistência. O texto vai colocar essa armadura como sendo uma das ferramentas para que a gente possa ficar firme, em pé, que é a posição da fé. A ordem em que essas armaduras são colocadas aqui no texto é exatamente a ordem em que o soldado romano vestia. Mas tem um detalhe aqui bem importante, interessante no texto. O texto ele inicia falando sobre cingir com o cinto da verdade. E o cinto, na realidade, não fazia parte da armadura. Todo soldado, antes de ir para uma batalha e vestir a sua armadura, ele vestia a sua peça íntima, uma espécie de camisola, um roupão íntimo. E essa cinta normalmente era colocada nessa camisola. Todo soldado que participava de uma corrida ou de uma batalha e ele não colocasse esse cinto, essa roupa incomodava os seus movimentos. A cada movimento, a cada passo, essa roupa ia embaraçando no seu corpo e ele ia perdendo um pouco a sua flexibilidade. Um soldado que fosse coerente, minimamente prudente, não deixaria de colocar esse cinto, pois isso o afetaria no seu exercício, podendo fazer até perder a batalha, perder a guerra. Depois que um soldado estivesse pronto, já vestido, armado, a cinta era um elemento que ninguém conseguia observar. Ao olharmos para um soldado, ninguém tinha condições de dizer se aquele soldado estava com a cinta ou não. Essa é a mesma ideia em que o texto quer trazer. A verdade aqui nesse texto tem a ideia de integridade, de fidelidade. E a integridade é um elemento no humano em que não pode ser visto pelos outros, pelo menos a princípio. Estarmos diante de alguém não nos faz saber se essa pessoa possui uma integridade, se essa pessoa possui uma fidelidade. A gente precisa de um convívio maior, de um relacionamento maior para que isso fique evidente. Sendo assim, a gente compreende que cingir o corpo com o cinto da verdade
é você se preparar de maneira íntegra diante de Deus, fiel diante de Deus. E é um elemento que os outros à primeira vista não conseguem entender, compreender, observar, mas é um elemento essencial para que a gente possa vencer os desafios da vida. Uma vez em que eu não tenha esse cinto, que eu não seja alguém íntegro, não seja fiel ao Senhor, no meio do caminho eu vou me embaraçando, os meus passos vão se complicando e eu posso perder a batalha da vida, a guerra da vida, os desafios da vida por um detalhe em que eu negligenciei. Meu conselho de hoje para você é: cinja os vossos lombos com a verdade. Cinja o teu coração, a sua alma, de verdade, de integridade, de fidelidade a Deus. E com certeza você estará melhor preparado para que você possa resistir no dia mau.